Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções. E mais uma vez eu estou aqui para gravar um vídeo para você que acompanha o nosso canal do YouTube. Muito obrigado. E hoje este vídeo é de muita relevância, tá? Estamos numa reta final, finalizando o exercício de 2018, tá? Então eu estou gravando um vídeo sobre análise tributária, fazendo um comparativo entre o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, para você identificar qual é o melhor regime tributário para a sua empresa. Logicamente que você tem que fazer a sua análise aí juntamente com o seu contador, juntamente com a sua equipe. Mas pessoal, para você que acompanhar esse vídeo até o final, eu vou colocar um bônus extra, tá? Que eu tenho certeza que você vai gostar e vai lhe auxiliar, vai ajudar bastante. Mas antes, pessoal, não esqueça de compartilhar, de comentar e de se inscrever no canal do YouTube, tá? O canal da J Soluções, é muito importante a sua participação. E daqui ao quadro, pessoal, trouxe aqui um exemplo para você comparando simples, lucro presumido e lucro real num único cenário, tá? Mesmo faturamento, mesmas despesas, para você identificar qual é o melhor regime tributário. Mas, de cara, eu já começo uma pergunta aqui para você. Qual é o regime tributário mais vantajoso? Muita gente me pergunta isso, tá, pessoal? Albert, qual é o regime tributário mais vantajoso? Eu vou dizer para você que isso não depende especificamente deste meu exemplo. Cada empresa tem a sua particularidade. Quem vai me dizer qual é o mais vantajoso é a análise que vai ser feita. Não adianta eu te dizer, é mais vantajoso simples, mais vantajoso presumido, mais vantajoso lucro real, sem antes fazer análise tributária. Pegar o seu cenário, levar em consideração as informações econômicas, informações financeiras, informações contábeis, suas despesas, seu produto, se o teu produto tem incentivo, se tem subvenção tributária, se tem alguma espécie de isenção fiscal, tudo isso tem que levar em consideração para você fazer a análise tributária e optar pelo melhor regime tributário. Lembrando, estamos na reta final do ano de 2018, você vai pegar as informações da sua empresa no ano de 2018, fazer o comparativo quanto você pagou de carga tributária no seu regime em relação aos demais. Se você pagou dentro do Simples, faça um comparativo com o presumido e faça um comparativo com o real. Identifique qual é o melhor regime. Se você optou pelo lucro presumido ou real, também faça um comparativo com os demais regimes. Pegando aqui, vamos ao quadro. Primeiro vou começar aqui na atividade aqui de comércio, anexo 1, na operação com Simples Nacional, tá, pessoal? Lembrando que eu falei que é o mesmo faturamento do Simples, eu vou também fazer o cálculo para o presumido e para o lucro real. Já fiz vídeos anteriores, tá, pessoal? Não esqueça de verificar junto ao nosso canal sobre o tema do Simples Nacional. Então, vamos aqui ao cálculo. Primeiro, a receita bruta anterior ao faturamento é zero, tá? Então, não teve receita bruta. A empresa é nova, começou a faturar a partir de janeiro de 2018, certo? Com faturamento de 98 mil. E assim nós encontramos a alíquota efetiva. Vou dar aqui uma informação muito importante, que eu vou até colocar aqui uma observação que quero que fique bem destacado para você. Para a empresa nova, não tem como fazer receita bruta aplicando a fórmula, né? Dos 12 meses anteriores, certo? Só a partir do 13º mês que você tem receita bruta em 12 meses, aí aplica a fórmula da receita bruta vezes a alíquota nominal, menos a parcela deduzida dividida pela receita bruta. Neste caso, existe um cálculo da proporcionalidade, tá? Existe a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, resolução 140 de 2018, seu artigo 22, inciso 2º e 3º, que fala sobre esse cálculo proporcional. Por exemplo, o primeiro mês, nós só temos o faturamento do mês, 98 mil. Neste caso, o primeiro mês da atividade, você vai multiplicar por 12, tá, pessoal? Então, 98 mil vezes 12, encontramos aqui uma receita, faturamento de 1.176.000. Aí vamos ver na tabelinha do Simples, onde se encaixa. Ele se encaixa na quarta faixa. Lembra que a nova tabelinha de 2018 agora são 6 faixas, de 1 até a sexta faixa? E de acordo com o seu faturamento, você vai aplicar a alíquota nominal, vai deduzir a parcela e, consequentemente, fazer o cálculo para encontrar a alíquota efetiva. Lembra disso? Então, justamente eu fiz isso em todos os meses, certo? Nesse primeiro mês, encontrei a alíquota efetiva de 8,79. Lembrando, se você estiver na primeira faixa até 180, a alíquota é 4, certo? E assim sucessivamente você vai encontrando a alíquota efetiva.
E assim fiz para todo o exercício de 2018, de janeiro até dezembro de 2018, e encontrei o custo tributário total em relação ao meu faturamento de 1.152.000, 100.724,96, que corresponde a uma carga tributária de 8,74%. Grave isso aqui, isso é muito importante. Em relação ao meu faturamento, 8,74% foi a minha carga tributária, tá, pessoal? É muito importante a gente levar em consideração para fazer o comparativo agora com os demais. Vamos aqui pegando esse mesmo cenário, certo? Mesmo faturamento, lembrando que o Simples Nacional é um rateio, onde está incluso aqui PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, CPP patronal, que é o INSS patronal, e o ICMS, tá? E outra coisa, eu não estou levando em consideração aqui submissão tributária, o ICMS está incluso. Vou só para exemplificar mais uma vez, nessa primeira faixa aqui, desse faturamento que a gente teve de 98 mil, a gente ia pagar a alíquota de 8,79, recolher 8.611, tá, pessoal? E desse 8.611, 5,5 vai para imposto de renda, 3,5 para contribuição, 12,74 para COFINS, 2,76 para PIS, 41,50 para CPP e 34% para ICMS. Ou seja, por exemplo, desse valor aqui de 8.611, 2.844,69 é destinado ao Estado. No caso, é referente a ICMS. Muito bem, indo aqui para o presumido, fazendo o comparativo relacionado ao Simples Nacional, pegamos o mesmo faturamento, 1.152.000, e vamos calcular aqui imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, os encargos trabalhistas e o ICMS, tá? Lucro presumido, imposto de renda, contribuição, apuração trimestral, tá? Janeiro, fevereiro e março, paga-se em abril. Nesse caso, não houve adicional, certo? O adicional sobre o excedente. Qual é o excedente? Já gravei vídeos anteriores, é importante você acompanhar no nosso canal lá. Se você ultrapassar 60 mil no trimestre, você tem que pagar 10% sobre o excedente, tá? Nesse caso, neste exemplo, não tem excedente. Então, a presunção do comércio no lucro presumido é 8% e da contribuição social é 12%. Está na lei, certo? Se for, por exemplo, se isso aqui fosse uma atividade relacionada à prestação de serviço, a presunção já seria outra, seria 32%. Então, você tem que observar isso, essas presunções. Então, a base de cálculo do imposto de renda deu 92.160 e da contribuição social 138.240. Em cima disso, eu vou aplicar a alíquota do imposto de renda, que é 15%, e a alíquota da contribuição social é 9%. Então, no caso de imposto de renda, eu gerei aqui 13.824, de contribuição social 12.441,60. Além disso, pessoal, nós vamos apurar aqui o PIS, COFINS. Também, pessoal, já gravei vídeo sobre PIS, COFINS. Acompanha lá os nossos vídeos, que é muito interessante. Faz os comparativos também sobre PIS, COFINS. Pegando lucro presumido, PIS, COFINS é modalidade cumulativo e é recolhimento mensal. Janeiro se paga-se dia 25 do mês subsequente e assim sucessivamente. Todo mês você vai pagar dia 25 do mês subsequente. Se cair feriado, antecipa. Tudo bem? Você vai emitir um DARF para cada tributo, um DARF para imposto de renda, um DARF para contribuição, um DARF para PIS, um DARF para COFINS, certo? Mesma base, 1.152.000, alíquota do PIS cumulativo 0,65 e mesma base, 1.152.000 para COFINS, alíquota do COFINS 3%. Então deu de PIS 7.488 e de COFINS 34.560. E agora a gente vai aqui para o encargos trabalhistas, INSS, tá, pessoal? Lembrando que dentro do Simples está dentro do rateio, incluso o CPP, incluso o INSS patronal. Aqui não, você tem que apurar separadamente. E qual é a base de cálculo? Diferente do Simples, que é o faturamento, aqui é a folha, tá? Então, dos meus encargos aqui, eu dei o exemplo, eu tinha uma folha aqui de 32.600. Então, eu vou pagar 27,8%, que isso é o que, Albert? 20% de INSS patronal, 2% do seguro e 5,8% de terceiros, certo? Total, 27,8% de encargos patronal de INSS. Total da minha folha aqui, 32.600 vezes 27,8%, deu 9.062,80. Então, além disso, eu tenho meu prolabore, tá? Ou seja,
o rendimento, certo? O contra-cheque que o sócio vai tirar da empresa, ele tem o Prolabore, certo? E ele tem que pagar encargo sobre isso, que é 20%, né? Então, eu tive o Prolabore aqui de 10 mil, 20%, R$ 2.000 de encargo de INSS. E além disso, nós temos o ICMS, competência estadual, certo? Na apuração de regime normal. Dentro do Simples, você apura o rateio do Simples do ICMS, né? Dentro do faturamento. Aqui não. Você tem que apurar os créditos das suas entradas com os débitos das suas saídas, tá? Levando em consideração que cada estado tem a sua legislação, tem as alíquotas interestaduais, as alíquotas internas que tem que levar em consideração. Muito importante você verificar isso, se aquele produto é substituição tributária ou não, tá? Então, nesse meu exemplo, os créditos das entradas foram 24.768, tá? E os débitos da saída, 49.536. Total aqui, a recolher, 24.768. Somando tributo federal, imposto de renda e contribuição, PIS, COFINS, encargos trabalhistas, mais o ICMS estadual, total dos meus impostos, total da minha carga tributária no lucro presumido, 104.144,40. Ou seja, se você pegar 104 mil aqui, ó, dividir pelo esse faturamento de 1.152.000, vou ter uma carga tributária de 9,04. Fazendo um comparativo aqui, pessoal, do lucro presumido com o Simples Nacional, você tem que fazer essa análise, lembra? Porque o nosso intuito aqui é analisar, comparar para ver o cenário melhor. Nesse caso, no Simples, eu paguei 8,74 de carga tributária. E já no presumido, eu iria pagar 9,04. Ou seja, se você, no ano de 2018, optou pelo presumido e tem esse mesmo cenário, você fez a análise na sua empresa e identificou que o Simples é mais vantajoso, faça a opção pelo Simples. Comece a trabalhar no ano de 2019 no Simples Nacional. Logicamente, se não tiver nenhum impedimento de enquadramento. Faturamento, por exemplo, Simples Nacional, existe um faturamento de 4.800.000 e ainda existem os sublimites estaduais. No caso do Amapá é 1.800.000. Isso aí você tem que observar também, certo? E nesse cenário, neste exemplo que eu dei, o presumido, a carga tributária foi maior. Então, assim, vamos comparar ainda mais uma vez com outro regime tributário, certo? Que é o lucro real. Já gravei vídeo sobre lucro real, tá? Acompanhe lá. Realmente existe complexidade do lucro real, você precisa fazer contabilidade na sua empresa. Aliás, em todos os regimes você precisa fazer contabilidade. Sente com o seu contador, faça essa análise. É muito importante você fazer a análise, porque é através da análise que você vai identificar isso e tirar suas conclusões de acordo com o cenário da sua empresa. Vamos ao exemplo aqui. Então fiz aqui uma DRE para você, certo? Lembrando que o lucro real você tem que encontrar o lucro contábil, fazer adição, exclusão e compensação e depois encontrar o lucro fiscal e a partir de então você aplicar o imposto de renda e contribuição. Nesse caso eu coloquei um exemplo bem simples, certo? Não coloquei aqui adição, exclusão, compensação, tá? Nesse meu exemplo eu fiz a DRE, receita bruta de 1.152.000, que foi a mesma receita do presumido, mesma receita do Simples, tá? Fiz as minhas deduções, 49.536, deu uma receita líquida de 1.102.464, mais o custo da mercadoria vendida, no caso a dedução, né? Custo da mercadoria vendida, certo? 852.480, encontrei meu lucro bruto, 249.984. E além disso, eu vou aplicar minhas despesas operacionais, tá? Salários, 32.600, que é o mesmo do presumido, tá? Energia elétrica, depreciação, despesas financeiras, Prolabore, que é o mesmo daqui do presumido, Prolabore. Despesas gerais, 56.800. Total das minhas despesas, 135.120. Fechei minha DRE, meu lucro operacional, 114.864. Então, é a partir daí que eu vou aplicar 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social. Que nesse caso o imposto de renda deu 17.229,60 e a minha contribuição social deu 10.337,76. E aqui de cara tu já começa a comparar, pessoal. Aqui no presumido eu paguei 13, aqui eu paguei 17 no real. Aqui na contribuição social no presumido eu paguei 12, aqui eu paguei 10. Aí já está começando a fazer análise. Eu quero principalmente que você se atente a isso, a análise, a comparativos, certo? E é a partir daí que você vai tirar suas conclusões.
E além disso, nós temos o PIS/COFINS, só que aqui a modalidade é não cumulativa, tá? Diferente do presumido que é cumulativo, que é faturamento vezes ali, aqui não. Você vai fazer a apuração do seu débito com crédito, ou seja, aquilo que você tem de entrada, as tuas compras, os teus insumos vão te gerar crédito, certo? Aí apliquei uma base de cálculo aqui de 888.200, apliquei a alíquota de 1,65, a alíquota do lucro real para PIS/COFINS é diferente do presumido. Aqui a alíquota é 0,65 para PIS, 3% para COFINS. Aqui é 1,65 para PIS e 7,60 para COFINS, certo? Então, gerei meu crédito, deu 14.655,30 e gerei meu débito de 1.152.000, que é o mesmo faturamento, vezes 1,65, deu 19.008. Então, o crédito abatendo aqui ao débito, certo? Deu total de 4.352,60 a recolher. E aqui, a gente já faz um comparativo. Se eu fosse pagar pelo real não PIS/COFINS não cumulativo, o PIS eu pagaria 4.352,70. E aqui no presumido eu estou pagando 7.488. Então, eu pagaria mais se eu tivesse optado aqui no lucro presumido. E o COFINS, mesma base, 888.200,7,60, deu 67.503,20 de crédito, fechando com débito de 1.152.000, vezes 7,60 de alíquota, deu 87.552. Então, abatendo aqui o crédito relacionado ao débito, deu um total recolher de 20.048,80. Então, pessoal, o COFINS eu recolhi aqui 20.000 e aqui no presumido eu iria recolher 34.560. Então, aí também é um comparativo necessário para você fazer. E aqui os encargos trabalhistas, tanto faz você optar pelo lucro real ou lucro presumido, é a mesma coisa, tá, pessoal? Você vai transportar para cá as informações da folha de pagamento 9.000, os encargos da folha 9.062, trouxe para cá, o INSS aqui sobre o Prolabore também eu trouxe para cá, e a apuração do ICMS, que é o regime de apuração normal, deu 24.000 no presumido, também trouxe para cá, que é o mesmo cenário, tá? O que diferencia é no Simples, que no Simples você paga de acordo com cada anexo, de acordo com o seu faturamento, é um rateio, certo? Isso aí é diferente. Então, é diferente dessa apuração do PIS/COFINS, do ICMS dentro do Simples Nacional. É importante você observar isso. Então, total da minha carga tributária no lucro real, 87.799,66. Então, quero, pessoal, que você observe aqui, ó. Em relação ao meu faturamento de 1.152.000, certo? Da minha carga tributária total, eu pagaria de carga 7,62%. Então, se a gente fazer um comparativo aqui, se eu tivesse optado pelo lucro real em relação, por exemplo, ao lucro presumido, a minha carga tributária seria menor. Ou seja, eu estou economizando carga tributária, estou economizando imposto aqui só pelo fato de ter optado pelo lucro real e ter feito a minha contabilidade desta maneira. Nesse momento é importante você observar esses cenários econômicos. Logicamente, fazendo um comparativo entre os três, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, neste caso aqui, no Simples Nacional você pagou 8,74, no presumido você pagou 9,04. Nesse caso, comparando o lucro presumido com o Simples foi mais vantajoso. Mas pegando os três cenários, o lucro real foi mais vantajoso, porque vai pagar 7,62. Então, neste exemplo que eu usei no quadro aqui, o lucro real foi mais vantajoso. Mas, pessoal, isso é só para exemplificar. Cada cenário, cada movimentação da sua empresa, cada produto, é importante você fazer a sua análise. Isso aqui é para fazer um comparativo, para você entender melhor. Sente com o seu contador, sente com a sua equipe, para fazer essa análise, identificar qual é o melhor regime tributário para você trabalhar a partir de 2019. Faça uma análise de quanto você pagou de carga tributária em 2018. Faça a opção pelos três regimes, veja quanto você pagou. E a partir de então, você vai analisar todas as informações econômicas, contábeis, financeiras e optar pelo melhor regime tributário. E pessoal, para você que acompanhou esse vídeo até o final, lá no início eu disse que ia deixar um bônus extras, uma informação muito importante. Na descrição desse vídeo eu deixei uma planilha para você, tá, pessoal? Com um cálculo simples completo, encontrando a alíquota efetiva de cada um, você vai entender melhor, principalmente para as empresas que estão iniciando no Simples, certo? Você entender melhor este cálculo, eu faço lá, você pode brincar, porque está em fórmula, você pode justamente modificar valores para você entender melhor lá esse cálculo do Simples.
já no formato da tabela de 2018, com essa nova formatação de 2018, que é importante você saber, tá, pessoal? E para você que gostou desse vídeo, pessoal, não esqueça de compartilhar, de comentar, de mandar perguntas, de mandar sugestões e principalmente de se inscrever no nosso canal, o canal da J Soluções, porque através da sua participação que a gente consegue levar informação e consegue justamente crescer o nosso canal e poder ajudar a todas as pessoas que nos acompanham. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima!